Destaques do dia. USDA divulga que lavouras americanas estão com poucas alterações na qualidade. Plantio de soja está abaixo do esperado. Milho, mercado brasileiro teve uma terça-feira de maior pressão nas cotações. Arroz, alto custo de produção e desvalorização do produto devem forçar risicultores a optarem por soja na próxima safra. E os comentários sobre o mercado agrícola com o consultor Vlamir Brandalize. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. E o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou nesta segunda-feira, dia 1º, seu novo reporte semanal de acompanhamento de safras com poucas alterações na qualidade das lavouras americanas e, no caso da soja, uma evolução do plantio abaixo do esperado pelo mercado. Com a forte queda na Bolsa de Chicago, o preço da saca de soja recuou até R$ 2,00 no Brasil, foi o que informou Safras e Mercado. Nosso colaborador Vlamir Brandalize traz detalhes sobre o mercado de soja. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com a situação das lavouras americanas. As lavouras americanas continuam em situação muito ruins. O plantio americano da soja aí chegou a 92%, quando o ano passado tinha 100%, a média 99%, deveria estar tudo plantado. E ainda tem muita área para ser plantada. E é uma semana que tem muita chuva nos Estados Unidos, aí, a semana toda quase de chuvas nos principais estados produtores. E além de tudo tem o feriadão americano na quinta-feira, que é o dia 4 de julho, dia da independência americana. Geralmente para tudo. Chicago vai estar fechada na quinta-feira. Sexta-feira opera meio mastro, vamos dizer assim, a meio período, praticamente lenta, sem um grande movimento. Então o mercado efetivo flui aí até a quarta-feira. Por isso que o mercado está muito protegido essa semana, justamente aí porque os grandes fundos têm atuado forte e o mercado é mais movimentado via mercado técnico do que de fundamento. Não estão dando muita atenção aos fundamentos, não estão dando muita atenção ao quadro das lavouras. Está achando que está tudo certo, mas na realidade as lavouras não estão nada bem. Nessa semana aí o USDA mostra as lavouras de soja aí com 54% de lavouras boas excelentes, que é a mesma coisa semana passada. É uma situação muito ruim, a pior situação da história da soja americana para esse momento de recém-plantado e as lavouras. As lavouras ruins e péssimas aumentaram nessa semana, agora tem 11%, a semana passada era 10%, então o quadro piorou para a safra americana. Se a gente comparar com o ano passado tinha 71% de lavoura boa excelente, esse ano tem quase 54%. O ano passado tinha 6% de lavouras ruins e péssimas, esse ano tem praticamente o dobro. E o que representa isso no quadro americano das lavouras? Isso é um quadro de safra média para baixo. O que a gente fez os cálculos aí em duas situações. Semana que vem o USDA deve trazer os novos números da área plantada, então vamos aos extremos. Se pensarmos que a área vem a 32,4 milhões de hectares, que foi o número da sexta-feira do USDA, que assustou, né? Todo mundo achou que era mais e veio 32,4. Se for nessa condição de 32,4 milhões de toneladas, a gente está olhando uma safra americana nessas condições de qualidade de lavoura de 97,3 milhões de toneladas. O ano passado foi 123. Se a safra for de 34,2 milhões de hectares, que é o melhor número aí que veio desde março, nessa condição de lavoura são 102,7 milhões de toneladas, ou seja, mesmo assim 21 milhões de toneladas praticamente abaixo da safra passada. E isso no mercado, os grandes investidores estão olhando, não estão olhando essa quebra da safra, que ela já é certa, né? Então agora basta saber o quanto que é o número que vai cair
a produção americana de soja, né? Que vai cair muito, mas esse muito é quanto? Vai ser 20 milhões? Vai ser 25 milhões de toneladas a menos que o ano passado? Vai ser 27 milhões a menos? Aí nós vamos ver nas próximas semanas no andar da safra. Ainda falta bastante para plantar, 8% é um bom volume de área, aí praticamente ainda falta quase 3 milhões de hectares para ser plantado da safra aí americana, e essa semana é muita chuva nos Estados Unidos. Esse é o quadro da lavoura de soja lá nos Estados Unidos do momento. E vamos comentar um pouquinho sobre estados importantes, como Illinois e Indiana. Indiana tem 37% das lavouras somente em condições boas e excelentes. 37% só, e 63% regular a péssima. Em Indiana tem 21% de lavouras ruins e péssimas. No estado de Illinois tem 44% de lavouras boas e excelentes, e tem 56% de lavouras de regulares a péssimas. Hoje, 2 estados importantes. Apesar disso, a gente não pode deixar de comentar que o maior estado produtor, que é a Iowa, está com 64% de lavouras boas e excelentes. Então o estado está com uma condição melhor que os demais. Plantam mais cedo, a safra já está toda plantada, praticamente 97% plantada, enquanto que o restante dos outros estados aí tem muito para ser plantado. Que nem Indiana tem 12% da safra ainda para ser plantada, e nós já estamos avançando dentro do mês de julho, né? Então, o quadro da safra americana como fundamento é de alta em Chicago, só que a semana está sendo mais movimentada via mercado técnico dos grandes investidores, forçando para baixo, tentando ganhar alguma coisa na baixa para cobrir os prejuízos das posições vendidas futuras, que apostavam num mercado muito abaixo do que está, e agora tem que corrigir. Mas o mercado, no momento, ele está levemente negativo, mas é um mercado de fundamento altista. Então esse é o quadro atual da soja. Com relação ao mercado brasileiro da soja, segue na calmaria, tem pouco negócio, os vendedores estão desaparecidos, né, esperando aí que haja algum movimento maior aí dos portos, que melhore prêmios para voltar à atividade, para tentar fazer novas posições aí em níveis maiores. O mercado de porto está na faixa de 81, 81,5, mas os vendedores querem perto de 85. Então, negócios agora, nesse momento, muito lentos em função do quadro atual. O que temos aí do mercado da soja é o relatório de fechamento das exportações do mês de junho, aliás. O mês de junho fechou na sexta-feira, e a SECEX divulgou os dados aí com 9 milhões e 66 mil toneladas embarcadas em junho. O mês de maio foram 10 milhões e 840 mil toneladas, e o acumulado do ano está em 47,1 milhões de toneladas embarcadas até agora. Então o volume acumulado da soja até o momento é recorde histórico. O ano passado tinha sido recorde até junho com 46,2 milhões de toneladas, e esse ano está acima do ano passado, lembrando que a safra brasileira ela é bem menor do que o ano passado. No complexo soja todo, o embarque até o momento é recorde histórico também, já superando a marca aí de 56,4 milhões de toneladas acumuladas. O ano passado era 55,5 nesse mesmo período, e sinalizando que o complexo soja todo em ritmo forte na exportação. Para fechar o mês de junho da soja, o complexo soja nesse mês de junho, ele trouxe aí para a economia brasileira 3,7 bilhões de dólares. 3,7 bilhões de dólares foram internalizados aí com o complexo soja, farelo e óleo. O segundo na pauta de exportações do Brasil, que é o minério de ferro, trouxe 2 bilhões de dólares, ou seja, 1 bilhão e 700 a menos que a soja. O petróleo trouxe 1,2 bilhão de dólares, e as carnes também 1,1 bilhão de dólares, um pouco acima disso. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?
E o mercado agro brasileiro teve uma terça-feira de maior pressão nas cotações do milho, em meio ao avanço da colheita e ao comportamento do dólar frente ao real, que apresentou queda nestes últimos dias. No cenário internacional, a Bolsa de Chicago recuou antes do intervalo, revertendo os ganhos registrados antes. Brandalize faz um balanço desse mercado. E o milho começa a aparecer agora na pauta de exportações, que é o nosso novo produto, com lavouras levemente melhoradas, vamos dizer assim, frente ao relatório do mês passado, porque hoje conta com 9% de lavouras em excelentes condições. A semana passada era 8%, mas o ano passado era 21%. Então ela melhorou um pouquinho a área excelente, mas ele piorou a área boa. Então no frigir dos ovos, continua com 56% de lavouras boas e excelentes, que é o mesmo número da semana passada e muito abaixo dos 76% do ano passado. Ou seja, tem 20% a menos de lavouras boas e excelentes nesse ano de milho nos Estados Unidos do que tinha no ano passado. No momento tem 12% de lavouras ruins e péssimas e o ano passado era 6%. Então, milho também com comprometimento do potencial produtivo. E aí no milho também a gente fez umas continhas e começou a olhar com relação a potencial de safra. Se a gente tiver uma safra de 36 milhões e meio de hectares, aí que o USDA vem a confirmar esse número, no momento, na condição que está as lavouras, é de uma safra de 349,5 milhões de toneladas. Lembrando que a projeção inicial dessa safra é 381 milhões de toneladas. A projeção desse momento é praticamente 31 milhões a menos. Se o USDA confirmar 37,1 milhões de hectares, que foi o número da última sexta-feira, nós vamos aí para uma safra nessa condição de 355,2 milhões de toneladas. Mesmo assim, uma safra muito menor que foi a projeção inicial e muito menor que nos últimos anos. Então o milho também vem com aperto, o quadro de oferta e demanda mundial vai ficar apertado e o mercado do milho tem fôlego para crescer, não tem como ficar pressionado. Ele teve uma forte pressão de baixa nesse momento, aí nessa semana, e em cima de movimentos técnicos, muito movimento de venda de computador e pouco de negócios aí com relação a fundamentos. Então está tendo uma semana sem pressão na linha dos fundamentos. O mercado interno segue lento de negócios porque os portos diminuíram os níveis de 41 para 39 e aí sumiram os vendedores, né? Mas o mercado está bem movimentado na pauta de exportações porque o ritmo já cresceu, o complexo do milho aí já nos portos agora toma conta, já vai ganhando espaço. O mês de junho fechou muito bem, já com quase 1,4 milhão de toneladas embarcadas. No acumulado do ano já está com 9,7 milhões de toneladas de milho exportadas. Então o ritmo é muito forte, muito acima do ano passado, que tinha cerca de 5 milhões de toneladas nesse mesmo período de exportações. O ano passado fechou com 23,9 milhões de toneladas exportadas e a projeção continua aí para nós irmos a uns 35 milhões de toneladas exportadas nesse ano, sendo que a maior parte desse milho já está negociado. Então o ritmo das negociações foi forte, o produtor aproveitou os bons momentos e já fechou grande parte das posições. Note-se que a colheita avançou forte nesses últimos dias, já tem muitos locais aí acima de 70% colhido, como parte do oeste do Paraná, parte do médio norte do Mato Grosso, que já vai para casa dos 80%. Então o clima mais seco aí dos últimos dias tem favorecido a colheita das lavouras do milho. Há um indicativo que vem geada aí no sul do Brasil e até parte do sul do Mato Grosso do Sul nesse final de semana próximo, mas como as lavouras estão praticamente prontas, o risco é mínimo para ter perdas nessas áreas aí de milho. Uma lavoura ou outra que foi plantada muito tarde, fora de época, mas no geral as lavouras estão prontas, então a geada não deve ter um impacto muito importante aí com relação à safra de milho que está no campo nesse momento. Com base em dados do Instituto Rio-Grandense do Arroz, o IRGA, Centro de Estudos Avançados em Pesquisa Aplicada, CPEA, e Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, a safra 2019-20 continuará com tendência de altos custos de produção. Na avaliação da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, o produtor que colher a média de produtividade de 8 mil quilos por hectare ou menos estará realizando prejuízo e fatalmente perdendo patrimônio, principalmente arrendatários com contratos de elevado valor, sem armazenagem própria, custo financeiro elevado ou que entregam a produção na colheita a preços aviltados e sem segunda cultura. Quanto ao feijão,
pela primeira vez, o evento mais importante do mundo de pulses aconteceu aqui no Brasil. Foi no Rio de Janeiro, entre os dias 10 e 13 de junho. Mais de 600 pessoas de 45 países estiveram presentes para a Convenção Mundial de Pulses 2019, realizada pela GPC, Confederação Global de Pulses, e o 7º Fórum Brasileiro do Feijão. De acordo com o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais, Marcelo Líderes, a imagem dos pulses saiu fortalecida no país, que tem o feijão como símbolo maior da sua gastronomia, além de ser um dos maiores consumidores mundiais. Vamos ouvir o que Brandalize separou para a gente sobre o mercado de arroz e feijão. Com relação ao arroz, seguimos aquela velha marcha lenta dos negócios. O mês de julho começou, os negócios com casca seguem da mão para a boca e os indicativos no Rio Grande do Sul continuam sem grandes novidades. Os produtores buscando alguma coisa de opção aí para segurar, como uma forma de IGF, alguma maneira para deixar para vender para frente, mas o momento ainda é de corrida das indústrias em busca de espaço no varejo e tentando colocar ajustes no fardo para fazer com que os níveis do beneficiado melhorem para dar condição de pagar melhor ao casca. O setor sabe todo que todo mundo está perdendo. A indústria não consegue ter margem, o produtor tem prejuízo porque está vendendo abaixo do custo. E essa é a situação do arroz aí no momento. E estamos num ano que a safra é muito menor que a demanda, né? A safra de 10 milhões e meio, o ano passado foi 12,100, é 1 milhão e 600 mil toneladas a menos que o ano passado. O consumo vai ser 11,200, 11,5, vai ser maior que a produção. Não temos estoques, estamos exportando em ritmo maior do que as importações e teria tudo para ser um mercado mais favorável ao setor produtivo e à indústria, e não está sendo. A disputa pesada entre as indústrias no varejo pelos espaços e o produtor necessitando de caixa e vendendo constantemente tem dificultado a reação do arroz aí nesse momento. O que a gente nota aí nas últimas 2 semanas é uma corrida dos produtores de arroz em busca de insumos para plantio de soja. Provavelmente vamos ter um recorde histórico de área de soja nas regiões arrozeiras do Rio Grande do Sul nesse ano. Vai ter uma queda forte na área de arroz em busca da soja. Muitos produtores de arroz olhando novamente a pecuária como alternativa e reclamando que os custos do arroz estão muito altos perante o valor do mercado do arroz. Na realidade, o arroz é que está muito barato, né? Perante a realidade do mercado, né? Ele deveria estar perto de R$60, dando um fluxo bom para produtores. O pacote na gôndola deveria estar entre R$15 e R$25, que daria fluxo também para a indústria. E a realidade que você vê é que o pacote está entre R$10,90 e R$16 na maioria das marcas, as nobres acima, e o custo das indústrias acima de 15. Então, prejuízo para a indústria, prejuízo para o produtor, e não está tendo demanda adicional pelos consumidores em função do arroz estar barato aos consumidores. O mercado feijão está na colheita, só que nessa semana tem lavouras aí de parte do norte, Paraná, São Paulo, que devem sofrer com a geada. Então o mercado é um mercado firme, poderemos ter aí esse fator de pressão de alta, mesmo tendo colheita agora andando em Goiás e pontos de Minas Gerais, mas o mercado pode ter um fôlego positivo aí nesses dias em função da mudança climática e vindo geada isso, que devem pegar as lavouras paulistas aí nos próximos dias, e aí deve causar perda na produtividade, perda na qualidade, e algumas lavouras com geadas aí no sudoeste paulista podem ter perdas totais nesses próximos dias. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.